Vamos direto pro vídeo? Vamos. Então, ó, bom dia pessoal, tudo bom? Legal, fico feliz assim do convite, de poder trocar experiência aqui com vocês, né? Eu vou fazer uma apresentação, a ideia é que até às 10 eu trago uma apresentação sobre o que é essa tal de redução de danos, né? Que eu acho que nem todo mundo tem essa clareza, né? De como que funciona essa perspectiva, essa forma de olhar para as questões associadas ao uso de drogas e de pensar formas de cuidado, né? Pragmáticas aí que respeitem os direitos humanos e tal. E daí, para começar, eu vou falar sobre redução de danos para apresentar o trabalho do Edley também, que é o trabalho que eu vim fazendo lá na região da Cracolândia por muitos anos, tal. E para começar, a gente vai passar um videozinho aí curto, de uns 7 minutos, que é basicamente um monte de gente de várias áreas aí falando o que eles entendem por redução de danos. É uma coisa bem simples, assim, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Acho que deu para entender o que é redução de danos, né? Já está claro aí. Tô brincando. Eu acho que dá para ver essa diversidade de formas de entender a redução de danos, né? Eu acho que é uma perspectiva, uma forma de cuidado e tal. Eu acho que a ideia, assim, agora, a gente vai ter aí até as 10 para eu apresentar um pouco o que é essa perspectiva de cuidado. Acho que vai ser muito corrido, assim. Vocês vão ver que, assim, vai ser muito pouco tempo, a gente vai ter 1 hora e pouco para falar de muita coisa. E até eu poderia ficar, assim, dias falando sobre isso, né? Porque eu tô muito envolvido, gosto muito do tema. E é um assunto extremamente complexo, né? Para a gente poder pensar com a devida consistência sobre esse assunto e essa forma de cuidado, né? De alguma forma, a nossa sociedade, a gente lida com a questão do uso de drogas de uma forma muito simplista, né? O certo e errado, o bom e o mal, o que faz mal e o que não faz, né? Isso não ajuda muito a gente, né? Então, eu só quero começar trazendo um pouco... Primeiro, uma discussão sobre drogas, né? Eu acho que, assim, não sei se todo mundo já pensou sobre esse assunto, já estudou sobre esse assunto, mas normalmente a gente não tem muitos dados sobre isso, né? Pelo menos eu, por exemplo, fiz psicologia na área, mesmo na faculdade de psicologia tinha pouca matéria, né, sobre isso. Você via ali um pouco em psicopatologia, assim, meio superficialmente, e não é suficiente, né? A gente acaba vendo... Então, digamos que muita gente acaba aprendendo na TV, né, no Jornal Nacional, no Datena, né, sobre o que são drogas, que não é o lugar mais fundamentado, digamos, né? Então, primeiro, só trazer aqui essas imagens para a gente pensar o que são drogas, né? Primeiro, a gente tem aqui, né, uma senhora ali, o que ela está fazendo? Mascando folha de coca, né? E daí, você chegar ali e aqui, ela está mascando folha de coca, aqui tem a cocaína já em pó, né, com o canudinho ali já para cheirar. Ali é uma cocaína, um frasco de cocaína... um frasco de medicamento, né, de cocaína, né? Ali é o crack e aqui a cocaína, a coca, né, e a ina, né? Então, a gente vê as diversas versões de uma mesma substância. Se você chegasse, alguém que está aqui usando isso daqui, você falar, ih, você está se drogando, se você falar para o cara que está usando aquilo ali, ele não vai ter muito como negar, né? Ele está usando droga e tal. Se você chegar para essa mulher aqui e falar, você está se drogando, quem sabe ela fica meio puta com você, porque... ela não considera isso daí uma droga, é uma coisa assim, né, ancestral, fundante da cultura andina, né, muito importante, que eles usam para diversas coisas, tanto para trabalhar, para se socializar, para fazer oferendas, se usa para um monte de coisa, né. Então, a gente vai vendo, e aqui, por exemplo, a mesma substância, então, como droga, a mesma substância como alguma coisa tradicional, cultural, assim, que eles vão usar, às vezes, como um cafezinho, né, para acordar, para estar mais disposto e tal. Aqui a cocaína em forma de medicamento, eu acho que é importante a gente ver, quer dizer, a cocaína, ela foi uma das primeiras substâncias a ser extraída, né, e poder se usar de uma forma pura, e foi um medicamento muito importante na época que foi descoberto, né, para poder fazer anestesia local, né, uma coisa muito importante. Ali o crack, né, famoso, né, raspa da canela do diabo, coisa do demônio, né? Sim, quer dizer, os outros adjetivos que se dá a ela. E é muito interessante porque são o quê? São a mesma substância que está presente em contextos diferentes, e daí você vai ver a mesma substância em contextos diferentes, ela quase que vira outra coisa, né? Aqui é uma coisa super positiva e assim, integradora da comunidade e tal. Ali como medicamento é ali algo como que vai destruir famílias e tal, né? Então, a gente vai tendo... E eu acho que primeiro para a gente prestar atenção nessa palavra que vocês vão ver que eu vou falar bastante durante a minha apresentação, que é contexto, né? Então, você vê que muda o contexto, a substância ela quase que vira outra coisa.
Então, eu acho que isso é importante para a gente ter uma clareza de que a substância, ela, assim, digamos, se a gente pegar uma substância, assim, né, e colocar no microscópio, olhar a molécula dela, não tem nada ali que diz se ela é droga ou não é, né? Então, assim, é como se dentro da definição do que é droga, a gente está a palavra contexto, né? Depende do contexto, a droga vai ser uma coisa ou outra, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar disso, né? De que desde que o homem é homem, desde que o ser humano está aqui nesse mundo, ele vem usando drogas, né? Mesmo antes de usar essa palavra para aglutinar tantas substâncias sob uma mesma palavra. E desde antes do ser humano ser um ser humano, também já se diz que já vem usando substâncias, né? Vocês já viram um vídeo aí no YouTube de macaquinho bêbado, girafa bêbada, com os frutinhos da marula, né? Muito interessante, quem não viu, veja. E é isso, são substâncias que se vêm usando assim desde sempre, né? Mas o interessante é que desde que se vem usando, assim, desde sempre se vem usando essas substâncias, mas a gente nunca teve a situação como a gente tem hoje em dia, né? Cracolândia, as pessoas usando, tendo problemas com as drogas e tal. Isso é uma questão muito recente. Mesmo a questão de dependência, a gente começa a pensar e olhar para isso faz uns 150 anos, mais ou menos, né? E daí, desde sempre se vem usando essas substâncias, mas com sentidos muito diferentes, né? Então, um sentido muito comum do uso de drogas é o uso religioso de drogas. Quem conhece o uso religioso de drogas aí? Santo Daime, esse é o que a gente mais vem na nossa cabeça. O que mais? O vinho, O vinho na Igreja Católica, né? Uma coisa muito comum, muito assim, aceito, né? No mundo todo e tal. Então, é tão comum que a gente até esquece disso, né? E interessante é que é isso, o vinho, você vai usar na igreja, o padre vai lá beber o vinho, não é para ficar bêbado, né? E se usa como um sacramento, quer dizer, tem outro sentido do que a alteração de consciência, mas se usa o vinho. Um outro sentido é o uso mágico. Alguém já fez um uso mágico de substâncias aí, não? O que seria um uso mágico de substância? Muito comum pelo mundo afora aí. Só a nossa cultura que não olha muito desse jeito, né? Chá de cogumelo? Fica tudo mágico, né? Se toma um chá de cogumelo, fica tudo mágico. Não, mas tem gente que vai usar substâncias. Por exemplo, nos Andes eles vão usar para fazer adivinhação. Você pega a folha de coca, joga assim, depende de como cai, você vai ler aquilo ali, que nem jogar búzios, né? Por exemplo, isso daí é um uso. Tem gente que vai usar a substância para tentar, por exemplo, no Peru, tem muito uso, por exemplo, de ayahuasca como feitiçaria, para atacar o outro, né? Você joga dardos, você ataca o outro cara, tal, né? Isso a gente pode chamar de um uso mágico, né? É que a nossa cultura tirou a mágica do mundo, né? Vem tentando tirar a mágica do mundo. O outro que a gente já está mais acostumado é o uso curativo de substâncias, né? A gente tem aí os vários medicamentos na nossa sociedade. E um que é mais comum ainda é o uso recreativo, né? E que a gente tem em várias culturas, mas a gente tem de uma forma diferente também, né? Então a gente tem várias tribos, várias etnias que vão, por exemplo, fazer o uso do fermentado de mandioca. A tribo inteira enche a cara de cauim, né? Bebida lá da mandioca. Mas de um jeito diferente do que a gente, né? Por exemplo, é um momento, a festa do cauim, todo mundo tem que ficar bêbado na aldeia. Se você não vai ficar bêbado, você tem que ir embora da aldeia. Mas daí todo mundo só fica bêbado naquele momento, naquela festa. Depois, as pessoas não vão ficar enchendo a cara de cauim o tempo todo, né? Então tem ali uma coisa que está contextualizada e está, né, contida num momento, né, da comunidade e tal. A gente tem o carnaval, né, na nossa sociedade também, né, um momento para ficar bêbado, para encher a cara, para extravasar, mas a gente faz isso em outros momentos também, né, não só no carnaval, né. Então, só para a gente poder pensar essa diversidade de usos, né, e como as substâncias estão presentes e de formas muito diferentes, né, porque a gente vai ficando tão acostumado com o nosso mundo e que a gente acha que o mundo é assim mesmo, né, que a gente acha que a droga faz mal, que a droga ela destrói as pessoas e tal, né. E é isso, né? Como eu estou falando, desde sempre, né, se vem usando essas substâncias, né, para alterar a consciência, para fazer adivinhações, para atacar o outro, para curar, tal. E daí, assim, mas o que a gente começou a usar a palavra droga foi muito recentemente, na verdade, né? Isso daqui é tudo para a gente poder pensar o que é droga, o que são essas substâncias, né?
E como eu falei, assim, de repente teve um momento da nossa sociedade, da nossa cultura, que a gente resolveu usar uma palavra só para classificar coisas muito diversas, né? E isso é muito interessante, porque tem coisa que te faz dormir, coisa que te faz acordar, coisa que tira a sua dor, coisa que te faz sentir dor, coisa que te faz ver elefante rosa voando, coisa que te faz achar que está num tempo eterno, né? Coisas muito diversas. E como é que a gente foi e de repente encaixou sob o mesmo nome tantas substâncias, né? Então eu trago aqui a origem desse termo, né? A etimologia. Foram buscar, assim, o que se viu é que essa palavra começou a ser usada, né, no holandês. Então os primeiros registros foram lá por 1500, assim, né, final de 1400 e tal, no porto, né, de Amsterdã, que começaram a encontrar essa palavra, drug. Então, até antes disso, ninguém nunca tinha escrito essa palavra, né? E daí se encontrou em holandês essa palavra. E o que queria dizer nessa época? Queria dizer uma coisa diferente do que quer dizer hoje, né? Queria dizer algo seco, coisa seca, assim, né? Então, o que isso tem a ver com droga hoje em dia? Alguém consegue fazer alguma conexão? Porque álcool não é seco, né? Álcool é molhado. Que ideia, por que será que tem isso, hein? Hã? De alguma forma tem a ver com açúcar. O que estava acontecendo nessa época? Vamos lembrar lá da escola, né? 1500, descobrimento do Brasil. Hã? Grandes navegações, isso. E o pessoal estava navegando, né? Dando a volta na África, tentando chegar na Ásia, chegava no Brasil, né? E o que eles estavam buscando? Especiarias, né? Então é isso, as especiarias eram um monte de coisa que chegava no porto, né? E eram muitos meses de navegação, tal, navios que se perdiam. E para fazer toda essa travessia, as coisas precisavam chegar seca. Elas não podiam chegar no seu estado natural, né? Então, no começo, a palavra drug, a droga, essa palavra drug, ela era usada para qualquer coisa seca, estranha, diferente que chegava no porto, né? Então, é uma palavra que era usada para... Então, quando se fala das especiarias, é cravo, canela, pimenta do reino, mas também o haxixe, o ópio, o tabaco, o açúcar, o café. Era um monte de substâncias. Então, tudo isso se usava essa palavra drug. No começo, não tinha muito essa diferença entre as drogas, né, como a gente pensa hoje, e outras coisas, né? As especiarias eram chamadas de drogas, vários alimentos eram chamados de drogas, né? E as drogas que a gente conhece hoje em dia também eram chamadas de drogas, né? E eram basicamente substâncias, cada uma tirada do seu contexto. Então, por exemplo, o tabaco vinha aqui das Américas, né? Não se fumava tabaco antes do descobrimento das Américas. E de repente chega lá uma droga, uma coisa seca que chegava lá, né? E aqui nas Américas tinha um uso, aliás, tinha diversos usos, né? Aliás, o tabaco é assim, usado na América inteira, assim, né? Desde o sul até lá o norte e tal. Uma das principais plantas de poder, uma das principais plantas curativas para a grande maioria das etnias e tal. E se usa, você toma chá de tabaco para vomitar, você usa como rapé, você fuma, faz um monte de coisa com tabaco, né? E de repente chegou lá na Europa e daí se inventam novas formas de usar essa substância. O tabaco, por exemplo, é muito interessante. Quando chegou, o primeiro cara que chegou na Europa fumando tabaco foi queimado pela Inquisição. Essa coisa de soltar fumaça pelo nariz só podia ser coisa do demônio, assim, né? Então é interessante porque a gente vai vendo o lugar do contexto, né, e o sentido que a gente vai dando para os usos, né? Daí só depois, quando o rei da Espanha começou a fumar cigarro, é que se legalizou o tabaco na Espanha, por exemplo, né? Então a gente vai tendo diversas substâncias e essa palavra ela era usada assim para diversas coisas, né? Ela era usada para falar sobre alimentos, remédios e diversas substâncias que não tinham muito uso. E se começa a desenvolver novos usos, né? Uso para criatividade, uso para cura, uso para tentar ter debates filosóficos, né? Tinham vários usos para tentativas de uso das substâncias. Esse é um período que se tem, por exemplo, tentativas de uso medicinal do álcool. Então a gente tem experiências muito diferentes, né? Aqui eu trago já uma definição contemporânea, né, de droga da Organização Mundial da Saúde, vocês já devem ter escutado essa daí por aí, que é toda substância natural ou sintética que administrada por qualquer via do organismo afeta a sua estrutura ou função.
Então, vocês veem que é uma definição bem ampla, né? Então, qualquer substância que colocada para dentro do corpo de qualquer jeito altera algum funcionamento do corpo. Tá boa essa definição? O que vocês acham? Hã? Exatamente, pensa, vai quarta-feira, come aquela feijoada gorda, né? Daí, como é que você vai ficar depois? Drogado. Vai ficar quase como se tivesse fumado aquela moleza, né? Querendo dar aquela deitada e tal. Então, acho que é interessante, né? Porque uma definição que ela é muito ampla, né? Porque ela vai tentar incluir, por exemplo, a aspirina, que altera o funcionamento do corpo, mas não tem alteração de consciência. Vai trazer também substâncias que alteram a consciência e tal. Mas, como você falou muito bem, a gente pode incluir comida nisso daí, né? Porque, de fato, como eu estava falando no começo, não tem nada ali na molécula. Se você pegar e olhar na molécula da substância, não tem nada nela que diz que ela é droga ou não é droga, né? Ela é uma molécula. E daí depende de nós, seres humanos, o que a gente vai fazer com ela, como que a gente vai colocá-la para dentro da gente e por quê, em que sentido a gente vai usar isso daí. Depende desse grupo de pessoas que está usando isso daí que vai classificar, né, o que é essa substância. Então, de fato, a gente tem, assim, basicamente uma fronteira que ela não é já existente entre o que é droga, o que é remédio, o que é veneno e o que é alimento. Isso é a gente que está dando esses limites, essa diferenciação entre uma coisa e outra. E a gente tem substâncias que são muito boas para a gente pensar essas fronteiras. Por exemplo, o que vocês pensam, assim? Essa mistura entre droga e comida e remédio. Vocês pensam alguma substância que ocupa várias dessas categorias? Tem várias, assim, tem várias. Açúcar. Açúcar é um estimulante, né? Você toma só açúcar. Já viram criança em festa de criança? Come brigadeiro, vai correndo assim. Mas, por exemplo, o café. O café é um ótimo exemplo, assim. Né? A gente toma um cafezinho. Você toma um cafezinho de manhã para quê? É um alimento, né? Mas também é para ficar mais acordado, mais disposto para o dia. Ao mesmo tempo tem remédio, né? Aqueles café e aspirina, né? Remédio com cafeína e tal, que também é remédio. Então é alimento, né? Por exemplo, se você pega uma bala de café, um bolo de café, é um alimento. Você não está tomando isso daí, comendo para ficar mais acordado, mais disposto. É só um alimento. O cafezinho, ele é um alimento e ao mesmo tempo é algo que te estimula, né? E tem remédio também. Um outro exemplo é a maconha. A maconha é uma substância interessante também, porque ela é, sim, a substância mais antiga registrada, assim, prescrita pelo ser humano. A gente tem registro lá em 3000 a.C., o imperador chinês estava com cólicas e o médico dele prescreveu chá de folha de maconha para ajudar a passar a cólica dele, né? Então, o primeiro registro que a gente tem da maconha é de algo, né, medicinal, e daí se usa assim no mundo inteiro, né? E daí é uma substância que caiu nessa categoria droga aí desde o final do século XIX, mais ou menos, e agora em vários lugares vai voltando para esse lugar de remédio, né? E é interessante que não é assim, desculpinha para poder fumar um, realmente faz, né, diferença, realmente tem impacto aí sobre diversos sofrimentos, diversas situações que as pessoas passam, né? Então, a gente tem diversos exemplos que a gente pode usar para isso daí. A gente tem, por exemplo, tem substâncias que, por exemplo, tem o curare, não sei se alguém já ouviu falar disso daí, é uma planta interessante também, que é usada, é uma folha que se usa, vários índios assim na Amazônia usam isso daí para caçar. Você pega essa folha, você passa na ponta da flecha assim, e daí você atira, você acerta o macaquinho lá, ele perde o movimento do músculo e daí ele cai, né? Então, é uma substância que tira o movimento do músculo. Mas é boa para usar para caçar, porque se você entra pela pele, ela é um veneno, né? Mas se você come, se entra pela boca, ela não te envenena. Então você pode comer a carne do macaco que você não vai ficar envenenado. E depois se pegou essa substância e se usa para fazer anestesia, para pequenos procedimentos cirúrgicos e tal. Então é uma substância, por exemplo, que ocupa vários desses lugares, né? Então acho que isso é interessante, primeiro para a gente tentar desreificar o lugar da droga, né? A droga é o mal, a droga vai acabar com a sociedade, vamos virar aqui, né,
apocalipse zumbi, todos vão virar zumbi, a pedra dominou o cara, ele não responde mais por ele, é a pedra que manda nele, né? Então a gente vai tendo, às vezes cria esse lugar, é quase como se a droga tivesse mais poder de ação do que o próprio ser humano, né? Ela que manda, ela que faz, e a gente tem que acabar com a droga, porque senão a droga vai destruir o nosso mundo, né? Mas daí a gente vai vendo que a droga ela não existe fora da gente, né? Ela existe dentro das nossas relações e o que a gente faz com ela, né? E daí só para a gente ver essa relação entre remédios e drogas, né? Sim, no século XIX, quando a medicina ainda era bem menos avançada do que é hoje em dia, basicamente assim, um bom médico no começo do século XIX era um cara que amputava bem e rápido, né? Então, assim, os remédios funcionavam pouco e tal. Então, no século XIX, 90% dos remédios tinham ópio, porque eles não funcionavam muito bem, né? Então, pelo menos dá aquela sedada, tira a dor, né? Dá um prazer pro cara e tal. E depois, né, hoje em dia, ela continua, vários derivados de ópio são usados como de forma para cirurgia, em anestesia e tal. E daí a gente tem, por exemplo, esse processo aqui que é muito interessante. O ópio, então, é uma substância que se usa, que é uma resina que sai de uma flor, né, da papoula. Se usa também desde a Grécia Antiga, desde muito tempo atrás, para alterar a consciência, mas também para tirar dor, né, das pessoas. E é interessante que daí o ópio se vem usando há muito tempo, e uma das primeiras substâncias que se conseguiu extrair foi a morfina. Então a gente tem, é importante pensar esse momento, assim como eu estava falando das drogas, esse termo sendo usado para diversas substâncias, né, para alimentos, essa coisa que indiferenciada entre alimento e droga, e a gente vai tendo essa definição do que é droga, principalmente a partir do começo do século XIX até o começo do século XX, que é quando começa a desenvolver a medicina, a química e a farmácia. E daí essas ciências começam a conseguir extrair a substância, né? Até aquele momento você tinha a substância na planta, você tinha só a folha de coca. De repente você consegue extrair a cocaína, e você consegue extrair a morfina do ópio. E daí você começa a falar, não, essas substâncias são as drogas, porque elas estão no controle dessas categorias profissionais, né? As outras não, elas continuam sem precisar de controle, elas são alimentos. Então vai tendo essa diferenciação entre droga e alimento, principalmente a partir do desenvolvimento das ciências que a gente tem hoje em dia. E daí a morfina é uma das primeiras substâncias a ser extraída lá por 1808. Se consegue extrair ela, então conseguir ela num estado mais purificado, o que foi muito importante para também conseguir anestesia, né? Tirador, tal, as pessoas conseguiam então ser amputadas, né, sem sentir muita dor, né? Antes enchia a pessoa de cachaça, de vodka, até ele ficar muito bêbado, depois cortava um pedaço. Depois com morfina ficou um pouco mais fácil. Só que morfina tira também, né, não só a dor física, tira a dor existencial. Sabe aquela angústia que todo mundo sente? Então, a morfina, você usa a morfina, vai tirar um pouco disso daí, você fica tranquilo, um estado meio sonolento, meio sonhando, acordado e tal. Então muita gente começou a usar bastante morfina, né? Usar não só para tirar alguma dor, mas para dar uma relaxada. E daí começou a ter muita gente que ficou dependente de heroína. Você começa então a falar de dependência. Nesse momento que começa a se falar de dependência. E daí, lá por 1850, mais ou menos, os caras conseguem extrair uma outra substância mais forte ainda do ópio. E daí eles falam, nossa, essa substância vai ser muito importante, porque ela vai ser a heroína, ela vai salvar as pessoas da dependência da morfina. Então, por isso que a heroína tem esse nome, porque ela ia ser a grande salvadora que ia salvar as pessoas da dependência de morfina. Mal imaginavam eles que as pessoas iam ficar dependentes de heroína, né? E daí, hoje em dia, a gente tem já um outro, né, opioide, que é a metadona, que ela é usada também para tentar tirar as pessoas da dependência de heroína e que gera mais dependência ainda, mas ao mesmo tempo ela dá um estado de consciência menos alterado, assim, altera pouco o estado de consciência da pessoa e deixa a pessoa com menos abstinência. Então, se vem usando, então, você vai ver uma substância que ela vira remédio, droga, né? Então, essa fronteira ela vai mudando a partir do lugar onde a gente está e do tempo que a gente está, né? Então, aqui só alguns exemplos, né? Para a gente ver, assim, um frasquinho de heroína, né? Feito pela Bayer, uma companhia, Bayer é bom, né? Existe até hoje. Aqui uma propaganda de jornal, que eu acho que é de 1885, com dois grandes inventos da época, né? A aspirina e a heroína, sendo, né, divulgado aí.
E nessa época você podia comprar tudo sem receita médica, era mais fácil, né? E o interessante é que a gente pensar que assim, toda droga que vende hoje na boca, há 100 anos atrás, ou vendia na farmácia, ou ainda não tinha sido inventado pela indústria farmacêutica, né? Então, essa fronteira entre remédio e droga ela é muito tênue mesmo, né? E ela quase que não existe, na verdade. Aqui é um outro muito interessante, que são pastilhas de cocaína para dor de dente, para criança, ó. Você acorda, né? Tá lá, você está fazendo o almoço, seu filho reclamando de dor de dente, dá uma pastilha de cocaína, vai anestesiar e pronto, né? Você consegue lá trabalhar, fazer as coisas sem o seu filho enchendo o saco. Então, a gente vai vendo, né? Os usos, né? E era baratinho, ó, 15 centavos e tal. E daí eu acho que isso que é importante, a gente pensar que as drogas elas não existem assim em si, que elas têm um poder em si, mas que elas estão sempre dentro de um contexto, né? E nesse contexto a gente vai dizer o quê? Um grupo de seres humanos que vão estar fazendo alguma coisa com elas, achando alguma coisa sobre aquela substância, categorizando e lidando com ela de alguma forma, né? Isso é muito importante porque daí a gente consegue mudar o foco da nossa ação da droga para o contexto e para o grupo de pessoas, né? Então, isso, muda o grupo de pessoas, muda o que a droga é praticamente, o que ela vai ser, né? Então, em cada grupo vai variar o sentido do uso da substância, né? Então, isso, a gente usa ela para ficar doidão, ou para curar, ou para atacar alguém, ou para, sei lá, né? Para glorificar a Deus, para vários sentidos aí, né? Também vai variar as normas. Então, o que pode e o que não pode, né? E a gente tem isso escrito, né, no papel ali, então, na lei brasileira é proibido usar drogas e tal, mas a gente tem também as normas que regem as relações, que não está escrito em nenhum lugar, mas a gente sabe, né? Todo mundo meio que sabe. Por exemplo, aqui, né, sei lá, 9 da manhã, dá para tomar um cafezinho. Se alguém estivesse tomando um cafezinho, é uma droga aceita nesse contexto. Mas se eu estivesse aqui tomando uma cachaça, ia ficar meio mal, né? Vocês iam falar, ih, será que eu acredito nesse cara? Nessa hora bebendo, ia perder um pouco da credibilidade que eu estou falando, né? Mas em outro contexto, por exemplo, se estivéssemos todos nós num bar, mais tarde, tomar cachaça ia fazer parte, não ia ficar tão deslocado. Então é isso, o que pode e o que não pode vai variar de acordo com cada grupo de pessoas, de acordo com cada contexto, né? O que esse grupo de pessoas está fazendo. A valoração também varia muito entre o que é, não só o que pode e o que não pode, mas o que é bem visto e o que é mal visto, né? Então, sei lá, você vai todo mundo para o bar, depois, se eu tomar uma cachaça, tudo bem, mas se eu tomar aqueles corotinhos, aquela cachaça de R$3, meio litro, vai pegar mal, não vai ficar bem visto, né? Se a gente chegar, sei lá, chega num bar, fumar maconha, quem sabe até que é bem visto, mas fumar pedra, o cara tá fumando pedra, ó, tá meio mal, hein? Então, vai ficando meio mal visto, né? Isso é muito importante para a gente pensar, quando a gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, a gente vai tentar cuidar de um grupo de pessoas, tem que saber de onde vêm essas pessoas, né? De que grupo, de que contexto, o que é bem visto, o que é mal visto. Isso é muito importante para a gente poder deslocar os nossos valores, né? A nossa forma de compreensão e poder entender a partir da perspectiva do outro. Então, por exemplo, lá em São Paulo é muito interessante, tem, né? Cidade grande, né? Tem vários contextos, né? Vários grupos, várias formas de uso também, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a Cracolândia, né? Trabalho lá há muitos anos, né? 12 anos na Cracolândia. Na Cracolândia, pedra é aceita, né? Uma pedra lá não vai ser estranho, ninguém vai te olhar torto, né? Se você passar lá fumando maconha, quem sabe eles te olham meio torto, assim. Não é tão normal fumar maconha. Por exemplo, se você vai para a região mais de periferia de São Paulo, daí, por exemplo, tem grupos de jovens assim que o pessoal beber é aceito e bem visto. Se você não bebe, te olham meio estranho, né? Principalmente se você é jovem, adolescente e tal. Se você fuma maconha, você é bem visto, você é aceito no grupo, né? Se você fuma maconha e cheira cocaína, beleza, você ainda é aceito. Tipo, maconha você pode fumar às vistas de todo mundo, cocaína já não é assim. As pessoas usam, mas usam escondido. Sabe que as pessoas usam, mas não vai ficar cheirando cocaína na mesa do bar, né? Mas você ainda é aceito, faz parte do grupo. Se você fuma maconha com pedra, não mesclado, pitilho, né? Beleza, você ainda faz parte do grupo, né? Você ainda é um jovem que faz parte do grupo, ainda assim, digamos, aqueles mais radicais, assim, né? Mas ainda faz parte do grupo.
Mas agora, se o cara fuma pedra pura, agora é nóia, hein? Cuidado, o cara vai te roubar, não dá para confiar no cara, né? Então é isso, depende do grupo. Já na Cracolândia não, se você fumar pedra, não vão te olhar com desconfiança, você é só mais um que fuma pedra, né? Isso então não vai trazer uma categoria moral de julgamento para você ali. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, na Cracolândia, se a gente olha de fora, é todo mundo nóia, né? Todo mundo usuário de crack, né? Mas se você vai lá, você pergunta para os caras, eu lembro já de várias conversas, o cara fala, não, eu não sou nóia é aquele lá. Você fala, mas por quê, né? E daí o cara fala, não, porque o cara não sustenta o próprio uso dele, tá vendo? Tá pedindo para o outro. E daí então já entre eles tem outra valoração, que é você sustentar o seu próprio uso por meios lícitos ou ilícitos, né? Se não tem esse julgamento da parte deles, aí você não é nóia. Mas se você depende, fica pedindo para os outros, enchendo o saco dos outros para sustentar o seu uso, aí você é nóia. Então a gente vai vendo que daí o nóia é um pouco essa categoria estigmatizante, né? De acusação do outro, né? Que você vai usar sempre para o outro, dificilmente você fala, eu sou nóia. E que vai variar de acordo com o contexto. Em cada contexto vai sendo usado de uma forma ou de outra. Então isso é muito importante para a gente pensar primeiro, qual que é o nosso contexto? O que é bem visto? O que é mal visto entre meu grupo de amigos, entre a minha família, o lugar onde eu circulo, onde eu frequento, né? E o que é bem visto, o que é mal visto, o que pode ou não pode entre as pessoas que eu atendo, que eu cuido? Isso é uma pergunta muito importante, né? Para a gente descobrir, e muitas vezes a gente descobre não perguntando, e aí, o que é bem visto, né? Você não vai falar assim, mas conversando, trocando ideia, jogando conversa fora, às vezes você vai entendendo, né? O que pode, o que não pode, de que jeito pode na vida daquela pessoa. Isso tudo é muito importante porque vocês vão ver que a base da redução de danos é o diálogo com o outro, né? Enquanto outras perspectivas vão considerar que o outro, aquele pessoa que está dependente de drogas, ele é alguém que está dominado pela droga, que a droga, ele não tem mais controle dos seus próprios impulsos, então ele não vai controlar as suas vontades, vai fazer de tudo por usar a droga, é manipulador, né? Ele vai te manipular. Então, se o cara está te manipulando, não dá para você levar a sério o que ele está falando, tal, né? Já na redução de danos, não. A base é você conseguir dialogar com o outro. Isso é importante, né? Saber de onde o cara vem, o que ele faz, né? Então, para a gente entender um pouco essa cultura de uso, né? Acho que de alguma forma a gente vai pensando. Então, vocês vão vendo que eu trago aqui também muito mais dados da área das ciências humanas, da área das ciências sociais, do que das biomedicina, né? Porque normalmente quando a gente vê sobre drogas, a gente fica nisso. Ativo neurotransmissor tal. Mas às vezes isso não ajuda em nada, né? Para você cuidar do outro, né? Então é isso, para a gente poder pensar nessa perspectiva do contexto, né, em que se usa, a forma que se usa, é importante a gente pensar que a cultura é nessa perspectiva de forma de fazer, né? Como que se usa? De que jeito se usa? De que jeito é bem visto, é mal visto se usar? E qual o sentido desse uso, né? Para que alguém está usando? Por exemplo, se você trabalha com população de rua, por que o cara acorda e vai beber cachaça, né? Qual que é o sentido desse uso? Será que é só para parar de tremer? Será que é só porque ele é dependente? Será que é porque ele está com frio, né? Tem gente que fala, para passar fome, para passar o frio. Também, né? Às vezes para se socializar, né? Então, encontrar o outro, trocar ideia, né? Eu vou encontrar um amigo, vou falar, vamos tomar uma cerveja. Você está falando pro cara, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, ou vamos tomar um café. Normalmente você marca com alguém assim, você está marcando de consumir uma droga, mas você está marcando de trocar ideia. Essa é a sua intenção, na verdade. E quem está na rua, normalmente não vai falar, vamos tomar um cafezinho? Encontra outro cara na situação de rua, né? Cara, não, cara, vamos, senta junto, mangueia, pede um dinheiro junto, né? Daí compra uma barrigudinha assim, passa o dia bebendo e trocando ideia. É um jeito de socializar, de passar o tempo, de, né, estar com o outro, né? Então isso que é muito importante. Quando a gente vai lidar com alguém, conversar com alguém, a gente vai pensar, de onde esse cara veio, né? Qual o contexto que ele veio? Por que ele está usando, né? A gente deixar de lado um pouco nossos julgamentos, nossa forma de olhar para o outro e entender de onde ele vem, que contexto que ele vem e que sentido tem esse uso para ele, né? Quer dizer, tem algum sentido? Será que é só porque ele é dependente, porque ele não consegue ficar sem? Ou será que tem outros sentidos também, né? E valoração, isso é muito importante também. O que é bem visto, o que é mal visto, né? Então, como eu falei, na Cracolândia, você fuma pedra, é bem visto, né?
Tá aceito lá. Mas também é fumar pedra de um tal jeito, assim, né? Por exemplo, você fuma na Cracolândia, se fuma com cachimbo feito de antena de carro, tal. Se você fuma na lata, também você ganha um status um pouco menor. Então, isso também tem a ver com a forma como as pessoas vão se cuidar ao usar, né? Como elas vão lidar com o uso, como elas vão lidar com os efeitos, né? Então, na Cracolândia, se cuidar não é algo muito bem... não faz muito parte, assim, né? Digamos que é bem visto aquele cara que aguenta bem, que aguenta fumar muito. Então, tá ligado com um sentido o quê? De força, ser um cara forte, que aguenta bem, que aguenta a vida, que aguenta os desafios, os problemas da vida. É aquele cara que aguenta fumar muita pedra, né? E que fica 7 dias sem dormir, fumando pedra, um dia uma atrás da outra, né? Então, é muito importante a gente ter essas perguntas. Por que se usa, né? Para que se usa, né? E como se usa? Isso é muito importante, porque senão a gente parte do nosso ponto de vista, né? E daí a gente está julgando, a gente está sendo violento com o outro e principalmente a gente não está dialogando e não vai construindo uma estratégia de cuidado que seja mais efetiva, né? Porque a gente ficar só julgando o outro não surte muito efeito. Ah, tá aqui, ó. E daí agora sim, então só para dar essa introdução sobre drogas, todo mundo faz sentido tudo que eu estou falando? Tem alguém que acha absurdo? Pode falar. Fica à vontade. Acho que a gente constrói a partir do diálogo, né? Então essa introdução, né, de que isso, das drogas não são o demônio, né, de que as drogas elas podem ser muitas coisas, podem ser também um inferno na vida de alguém, sim, né? Pode ser um aprisionamento, pode ser um sofrimento, né? Mas pode ter muitos sentidos também junto com esse. Então, e agora, a partir disso, a gente poder pensar as formas de cuidado, né? Então, como eu estava falando, a ideia de dependência, ela surge a partir do século XIX, né? 1850, 1870 para frente, assim, se começa a falar de dependência. E a gente tem, assim, os principais métodos de tratamento que a gente tem no mundo inteiro, assim, internação em hospital psiquiátrico assim, se a gente for olhar, tem estudos que pegam os dados, assim, de hospital psiquiátrico como o do Juqueri, lá em São Paulo, né? E que mostra assim, ó, 70% de quem estava internado na década de 20 era problema com álcool e com drogas. O cara tá com problema com álcool, não sabe o que fazer, tranca o cara lá, quando ele melhorar ele sai. Nunca melhora, nunca sai, né? Junto a isso a gente tem, né, a partir mais ou menos da década de 40, a gente tem surgimento dos grupos de ajuda mútua, né? AA, NA, Amor Exigente, né? Tem várias categorias que foram surgindo. E a partir da década de 50, 60, principalmente da década de 60, vão surgindo as comunidades terapêuticas, né? Que em outros países surgem, né, com outras perspectivas. Na Inglaterra surge numa perspectiva até democrática e tal, mas no Brasil ela ganha assim esse olhar bem religioso, né? Então a grande maioria das comunidades terapêuticas que a gente tem no Brasil tem um olhar bem religioso e influenciado pelos 12 passos, que é meio que a teoria de dependência do AA, do NA, dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. E, de fato, aqui no Brasil, a gente, até 2001, a gente não tinha nenhuma política pública. A gente tinha, basicamente, em algumas capitais, alguns centros de pesquisa e de estudo sobre drogas que desenvolviam algum tratamento. Mas acho que não é por nada que a gente tem, assim, essa multidão de comunidades terapêuticas por todo o Brasil, porque de fato a gente não tinha nada sendo oferecido e, né, digamos que os trabalhos comunitários foram sendo desenvolvidos numa perspectiva um tanto religiosa, né? E surge a redução de danos como uma coisa muito, assim, polêmica, importante se falar, sempre polêmica, revolucionária, né, na época, e muito simples. A redução de danos surge em 1980. Então, vocês vão vendo, enquanto as outras perspectivas surgiram antes, né, algumas décadas antes, até 100 anos antes e tal, a redução de danos ela surge da forma como a gente conhece hoje a partir de 1980. E é importante contar porque a redução de danos ela surge a partir de uma ação e que nessa ação ela tem aí tem os fundamentos da redução de danos nessa primeira ação, que é uma ação que aconteceu em 1980 em Roterdã, de um grupo de usuários, né? Então, primeiro é interessante a gente ver que era um coletivo de usuários de drogas que chamava Junkie Bond, uma tradução literal seria o bonde dos drogados, assim, né?
E era um grupo de usuários de heroína. Naquela época, nos anos 80, assim, o pessoal era bem meio punk, né? Imagina, anarquista e tal. Muita coisa de ação direta, né? Do it yourself, faça você mesmo e tal. E desses usuários de heroína estavam percebendo que muitos deles tinham hepatite. Ainda não surgiu, falta pouco para surgir a AIDS. Mas ainda não tinha surgido, se falava de hepatite, muitos deles viam que eles tinham hepatites. E naquela época, para você comprar seringa, eram tudo usuário de droga injetável, né? Para usar heroína, para usar droga injetável, você precisava de seringa. E seringa você precisava de receita médica para comprar na farmácia. Não podia comprar de qualquer jeito. Então, esses usuários de drogas fizeram uma reunião com o governo holandês, pedindo o direito de poder distribuir seringas, né? Adquirir seringas e distribuir entre os usuários. Interessante que é um governo que se propôs a dialogar com os usuários de drogas, né? Coisa que o nosso governo até hoje não faz. E daí o governo negociou com eles. Falou, não, vocês podem distribuir seringa, mas a gente quer que vocês recolham também as seringas usadas. Porque eu acho que aí é um ponto importante também, porque a gente tem um problema que é a transmissão de hepatite entre os usuários, mas tem um problema para o governo e para a população em geral, que são as seringas que ficam jogadas, né? Então, assim, em lugar que tem muito uso de droga injetável, você vai na pracinha brincar com seu filho de manhã, tem uma seringa jogada lá, né? Você tá andando na rua, tem um corpo de alguém que morreu de overdose lá e tá lá estendido no chão. Então, com essa primeira ação, se busca o quê? Reduzir o índice de hepatite entre os usuários de drogas, mas também reduzir o índice de perturbação urbana que os usuários trazem. Então, é interessante porque a gente tem dois danos, né? Dois problemas associados ao uso de drogas, um para o usuário e um para a comunidade. E aí, com essa ação, se busca, digamos, lidar com essas duas questões. Então, essa ação também era polêmica na Holanda na época também. Se falava, vai dar droga daqui a pouco para o cara, está ajudando o cara a se drogar, que absurdo, né? Também tem esses mesmos questionamentos. Só que ela se mostrou muito efetiva, né? Então, rapidamente, viram que os usuários estavam deixando de transmitir hepatites uns para os outros e com o surgimento do HIV, então, eles viram que tinha um impacto muito grande, porque uma das populações assim, mais atingidas pelo HIV no começo eram os usuários de droga injetável. Então, isso só foi assim, possível, só foi eficaz, porque os próprios usuários de drogas foram acessar os usuários de drogas. Porque, assim, usuário de crack a gente até vê usando por aí, né? Não sei como é que é aqui em Florianópolis, depois vocês me contam, mas lá em São Paulo tem lá a Cracolândia, a galera usando, né? A céu aberto, e mesmo nas quebradas, né? Nas periferias, você vê ali, tem um mocozinho, tem um lugarzinho onde a pessoa usa e tal. Mas o usuário de droga injetável normalmente vai buscar lugares mais escondidos, até porque o ato de usar ele demora mais tempo, e você precisa de mais tempo para se recuperar daquilo lá, se ficar lá caído um tempo, né? Então, assim, os próprios usuários sabiam onde estavam os outros usuários, né? Conseguiram se aproximar dessa população de difícil acesso. Se teve uma rápida redução desses índices de transmissão, mas também se percebeu, sim, se começou a escutar esses usuários, ver que eles tinham outras demandas, outras questões, né? Então, a partir dessa ação de redução de danos, essa ação muito específica, né, de distribuição de seringa, foi surgindo outras foram surgindo, né? E daí a gente vai vendo que a redução de danos ela deixa de ser uma ação, né, uma estratégia, e passa a ser o quê? Uma forma de lidar com os problemas associados ao uso de drogas. Eu acho que é importante ressaltar que são problemas associados ao uso de drogas e não causados pelo uso de drogas, né? Então, problemas em que o uso de drogas está presente ali e a gente começa a desenvolver estratégias para cuidar dessas situações, né? Então, um ponto importante é que ela se mostrou extremamente eficaz, por mais que fosse polêmica. Então, já nos anos 80, vários países começam a desenvolver uma diversidade de estratégias. O Reino Unido, ele faz o quê? Primeiro, ele vai pensar um modelo a partir de uma hierarquização de alta e baixa exigência. É uma coisa que hoje em dia a gente já vem falando aqui no Brasil, né? Então, serviços de baixa exigência, que seria, por exemplo, um espaço de convivência, um centro pop, um lugar que a pessoa
assim, você vai fazer de tudo para que ela se sinta bem-vinda, em que ela entre e que ela realmente entre no serviço, né? Então, pensando que são populações que estão estigmatizadas, afastadas, né, do resto da sociedade e distante dos serviços. Então, são serviços que você vai exigir pouco do cara, né? Às vezes você não exige nem o nome dele, porque se ele é foragido, ele não vai querer dar o nome, então ele não vai entrar. Então, normalmente você não exige nada dele, ele é bem-vindo, mas ao mesmo tempo você também não oferece muita coisa para ele. Oferece um banho, uma comida, um contato, né? E a partir dessa aproximação, você vai vendo que demandas que ele vai tendo e daí ele vai sendo mandado para outros serviços que daí são de mais de média ou de alta exigência. Um outro serviço que tinha lá é de prescrição de heroína. E isso desde os anos 60 tem no Reino Unido. É muito interessante porque essa coisa, daqui a pouco vai dar droga pro cara, de graça. É o que os caras fazem lá no Reino Unido desde os anos 60. Uma heroína produzida purinha pelo Estado, assim, de graça, né? Assim, muita gente pode achar absurdo, né? Mas é isso, dá droga de graça pro cara. E aí, que dano, o que está reduzindo de dano com isso daí, né? Você está dando droga pro cara, né? Que absurdo. Mas é interessante que essa é uma estratégia que ela é de altíssima exigência. Não é que você chega lá como se fosse um centro pop e dá droga para todo mundo, né? É um serviço que o cara ele precisa ser um usuário já considerado meio crônico, que já passou por diversos tratamentos e não conseguiu ficar abstinente. Que ele esteja, então, querendo, ou já esteja trabalhando ou em vias de encontrar o trabalho, que esteja morando em algum lugar ou esteja em vias de encontrar um lugar para morar. Ele não pode usar droga vinda da rua, não pode usar outros tipos de drogas, né, do mercado clandestino e tal. Então, ele se inscreve nesse programa, ele vai passar por uma consulta com o médico que vai prescrever semanalmente uma quantidade ali de heroína que dá para ele usar um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite, assim, né? E daí ele vai toda semana lá, faz um exame de drogas para ver se tem alguma droga no corpo. Se tiver usado drogas, ele não vai receber a dose dele, está fora do programa. Então, é um programa que tem várias exigências para o cara poder ficar dentro desse programa. Alguém imagina que tipo de dano, que tipo de risco está sendo reduzido com uma ação como essa? Imagino que a heroína não é pura, né? Normalmente não deve ser pura, deve ter muito risco. Sim. Então, o fato de você dar uma heroína pura para o cara, que risco você está reduzindo? Saúde, provavelmente. Hã? A saúde, provavelmente. A saúde, Então, o uso de droga misturada causa mais trombose, infecções nas veias, né? Tem o fato do cara estar usando droga misturada e se de repente ele usar uma droga menos misturada, tem uma overdose, pode morrer. Mas o que se busca com essa ação é basicamente deixar o cara com uma vida mais estabilizada. Que é diferente do crack, o cara se ele usa heroína um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite, normalmente consegue levar uma vida normal, consegue trabalhar, estudar, tal, né? Mas se o cara acorda de manhã e não tem heroína, ele não vai estudar, não vai trabalhar, ele vai atrás da heroína porque é muito sofrido, a abstinência é muito atroz, é muito difícil. Então, o cara vai atrás da heroína dele. Então, ajuda o cara a ter uma vida estável, manter o trabalho, manter o estudo, manter o lugar onde está dormindo e principalmente afastar ele do mercado clandestino, né? Do mercado negro de drogas. Aqui a gente tem um outro exemplo na Suíça, nos anos que é essa foto aqui, que foi conhecido como Parque das Agulhas, que na Suíça eles também tinham esse problema de muita seringa jogada, tal, né? E daí eles instituíram um lugar em que se podia usar heroína, que era um parque grande assim da cidade, em Zurique. E é interessante esse exemplo porque não sei se dá para ver aí, tá tudo muito sujo aqui em volta, né? Um monte de coisa jogada, tal. Então foi uma tentativa de cuidar da pessoa só que, assim, se achava que todo mundo ia deixar de usar em vários lugares, ia usar só lá, ia ficar mais fácil de acessar, de se aproximar, porque eles iam estar lá, os agentes de saúde também. Só que daí os traficantes também foram para lá e ficou todo mundo usando, ninguém conseguia conversar com as pessoas continuavam morrendo aí no meio e era difícil de acessá-los e tal. Então, depois de 3 anos, eles viram que tinha fracassado essa experiência, não podia mais usar no parque, eles criaram salas de uso seguro, né? Então isso é importante porque ele traz outro aspecto da redução de danos que é o seu pragmatismo. Não adianta você falar que está reduzindo danos, você tem que ter um impacto efetivo, né, na qualidade de vida das pessoas, né?
Então, a gente tem exemplo de vários lugares, né, que tem trabalhos de redução de danos. No Canadá tem lugares muito interessantes, por exemplo, como centro de convivência, né, espaços de convivência com uso controlado de álcool. Não é que o cara, para entrar, ele não pode beber. Ele pode beber lá dentro, só que ele pode beber 1 dose por hora. E a bebida é controlada pela equipe. Então, a pessoa ela entra lá, ela está bebendo, sei lá, 1 litro de vodka por dia. E daí ele pode beber isso por dia, mas só que ele pode beber 50 ml por hora. Então, com isso, o cara vai aos poucos reduzindo. No começo, assim, eu já conversei com o pessoal dessa equipe, eles falam assim, ó, no começo a pessoa entra lá, ele quer ficar contando os minutos para a próxima hora, né, para beber a próxima dose. Mas daí ele vai participando das atividades, vai vendo TV, fica conversando, jogando dominó, e aos poucos ele vai bebendo menos, vai se inserindo em outras atividades, vai ampliando o seu repertório de atividades, né, de interesses e tal, e vai reduzindo o seu uso. Então a gente tem diversas estratégias que foram nascendo aí. Aqui a gente tem só trazer algumas fotos, né? Uma sala de uso lá no Canadá, que a mulher está se servindo ali dos insumos para poder injetar. Ela vai e injeta ali num daqueles biombos e tal. E interessante na sala de uso aqui, esse é o térreo, né? A sala de uso. O segundo andar é um espaço de tratamento, de internação. Então isso é interessante porque a pessoa está indo sempre lá usar heroína. Daí chega um dia ela está doente, está cansada, está com frio, sei lá, e fala, não quero mais usar. É só ela chegar para o cara da equipe que ela já conhece muito bem, que ela vê todo dia, e falar que quer se tratar. E sobe a escada e daí fica lá até 2 semanas internada para passar pela abstinência, né, se aguentar, e depois segue o seu tratamento. Então acho que por isso é importante para a gente tirar essa polarização que existe aqui no Brasil entre redução de danos e tratamento ou redução de danos e internação, né? Uma coisa é complementar a outra. Aqui tem uma muito boa também, que é uma ação de redução de danos feita pela polícia de Amsterdã. Então, assim, a gente pensar que a redução de danos não é só na área da saúde, mas nos vários âmbitos, né, da vida. Então, ali em Amsterdã tem o bairro da Luz Vermelha, né, um bairro que tem a prostituição legalizada lá. E tem muita venda de drogas também nas ruas, né? Também é legal as drogas. E daí a polícia começou a encontrar pessoas, tendo muito problema de saúde, pessoas que vieram a óbito com um tipo de cocaína que estava sendo vendida. Então eles colocaram na saída de cada desse bairro aí essas placas. Ó, cocaína extremamente perigosa sendo vendida para turistas. Então você informa as pessoas, né? Você não fala droga mata, droga vai destruir suas vidas, tal. Você dá uma informação fidedigna, calcada na realidade, e daí o cara vai ver isso daí, ele vai falar, vou tomar cuidado, vai diminuir o consumo de drogas ali no bairro, diminuir o número de problemas, né, de prisões também, sem tiro, porrada e bomba, que é a tradição das nossas polícias, né. Aqui a gente tem uma outra ação, que é a redução de danos em festa de música eletrônica. Você vê que tem outro enfeite, é tudo outra decoração e tal. E que basicamente você vai tentar reduzir o índice de surtos, né, de bad trips. Então, são substâncias, né, como os psicodélicos, né, drogas sintéticas, que não se tem o risco de dependência com outras substâncias. Então, como muda o risco, vai mudar também a sua estratégia de o que você vai fazer para cuidar da pessoa. Bem, eu vou passar mais rapidamente porque já estou ficando sem tempo. Como eu falei, eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto. Então, para a gente poder, como a gente consegue aglutinar todas essas experiências tão diversas sobre esse termo redução de danos, né? Como definir redução de danos? E daí a gente tem aqui, eu trago esses 3 itens, né? Assim, para a gente pensar se o que a gente está fazendo está funcionando na perspectiva da redução de danos ou não, a gente tem que pensar se o que a gente está fazendo está focado na qualidade de vida, no bem-estar. Então é isso, depende de cada pessoa, em cada contexto, a melhora da qualidade de vida dela vai passar por uma coisa. Quem sabe na minha vida eu fazer yoga, comer mais vegetais, sei lá, né? Mas quem está em situação de rua, não vai ser isso, né? Você não vai... Então o cara até pode fazer yoga, mas quem sabe está precisando de outras coisas antes disso, né? Então é isso, na situação que o cara está vivendo, como a gente pode melhorar a qualidade de vida? Então a gente abandona a ideia de que abstinência a qualquer custo, né? E muitas vezes a qualquer custo a gente vai atingir essa abstinência, e você vai focar na qualidade de vida, passando pela abstinência ou não. Isso vai ser construído em diálogo com o usuário. Ele que sabe da realidade dele, ele sabe do que ele está passando, e a gente vai dialogar com ele para pensar o que a gente vai tentar atingir.
e muitas vezes vai passar por, sim, atingir a abstinência. Se o cara está falando, eu não consigo usar nada sem me desorganizar demais, quem sou eu para falar, não, fico usando maconha, né? Eu tenho que ajudá-lo a atingir a qualidade de vida. E é importante que isso daqui não é assim, o cliente sempre tem razão, né? Como no comércio. Não, aqui é um diálogo, né? O cara pode falar, não, eu vou ficar bem só fumando pedra. Você pode falar, pô, mas será que vai dar certo mesmo, né? Então, nasce de um diálogo, né? Assim, o objetivo, o lugar que a gente vai chegar. E um outro ponto fundamental da redução de danos, que é, digamos, é a ponta de lança que abre caminho da redução de danos no mundo todo, é o seu pragmatismo. Como eu falei, sim, a ação ela precisa ser efetiva, reduzir danos, melhorar a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidade. Se está fazendo isso, está sendo uma ação redutora de danos. Se não, não adianta eu chamar de redução de danos que não está reduzindo danos, entendeu? Isso é muito importante. E um problema é que no Brasil a gente não tem muito esse costume de lidar com dados, né? Então a gente não sabe se funciona ou se não funciona. A gente não tem pesquisa sobre comunidade terapêutica, sobre a ANA, sobre CAPS. A gente não tem muitos dados e não tem muitos dados também das regiões que a gente vai fazer trabalho. Quer dizer, qual é a qualidade de vida das pessoas, o que influencia, como elas estão, o que tal região está precisando mesmo, né? Então, a nossa discussão ela acaba ficando muitas vezes na ideologia, né? Só nas discussões ideológicas, e daí a gente acaba perdendo, porque a questão é muito moral, né? Então é isso. Qualquer ação que a gente for fazer, a gente vai pensar nessa perspectiva aqui. Quer dizer, eu estou focando em quê? Eu estou ajudando o cara a reduzir a qualidade de vida? Eu estou dialogando com ele para pensar o que a gente está tentando chegar? E esse diálogo pode ser a partir do diálogo, né, um a um ali, na conversa, pode ser uma conversa com grupos de usuários, pode ser a gente fazer levantamentos, pesquisas a partir de uma comunidade, de um bairro, entender quais que são as demandas, né, as necessidades daquele grupo de pessoas e tal. E daí a gente vai pensar estratégias, e quanto mais o usuário participar desse processo de construção, seja porque ele está sendo consultado, às vezes você poder pensar um modelo de ação e poder testar com algum usuário e ver o que ele acha e tal, vai ser importante. E depois testar, né? Monitorar. Tá fazendo o que eu quero? Não está fazendo o que eu quero? Acho que isso é importante. E agora sim, então para retratar um pouco isso, né, a redução de danos, eu vou contar um pouco desse trabalho que eu venho fazendo aí na região da Cracolândia desde 2004. Hoje em dia eu já não faço mais abordagem de rua, né, então eu não estou com o pé no chão, né, ali direto com os usuários e tal. Faço mais esse trabalho de formação, de supervisão, de equipes e tal. Mas então, contar da Edilei, porque eu acho que ele retrata bem essa tentativa de cuidar do outro a partir desse diálogo, a partir do que é possível, né? Então, acho que a redução de danos muitas vezes abandona também a ideia do ideal a qualquer custo e vamos construindo o que vai sendo possível a cada hora. Muitas vezes não é o suficiente, mas é algo que sempre é possível fazer algo também, né? Então, isso é interessante. O Edilei, ele surge numa época assim, que começou em 98. Uma época que a gente tinha muito uso de droga injetável e a redução de danos estava muito ligado com essa ideia da transmissão de doenças, né? Então, evitar a transmissão principalmente de HIV e hepatites. Então, começa uma equipe distribuindo seringa entre os usuários de drogas em festas de rock pesado, em clubes de música de punk e tal. Só que eles viam que só, assim, dar seringa pro cara na hora que ele está injetando, você não consegue conversar muito com o cara, né? O cara tá doidão, né? E tá querendo usar mais, não tá... Você está enchendo o saco dele naquela hora, né? Basicamente, assim. Então, o pessoal começou a pensar, bem, a gente precisa de um espaço para se relacionar com os usuários. E daí eles criaram o Centro de Convivência Edilei. Então, o que a gente é um centro de convivência, um espaço em que qualquer um é bem-vindo, a qualquer hora, então um espaço de baixa exigência, em que as pessoas podem vir, não pode usar drogas lá, porque ainda é proibido no Brasil, mas você pode ir lá, né, sob influência de drogas ou não, bêbado ou não, né, como você quiser, querendo se tratar ou não, querendo alguma coisa ou não, você é bem-vindo, o único critério é que você precisa estar dando conta de conviver. Você está bêbado chato, brigando com todo mundo, enchendo o saco de todo mundo, não dá para você ficar lá naquele dia. Se você está, sei lá, provocando todo mundo, também não está dando, mas se você consegue manter o critério mínimo de convivência ali, né, a pessoa permanece lá. E além disso, a gente começou fazendo abordagem de rua, né, e acessar as pessoas onde elas estavam. E daí, com essa mudança do uso de drogas, né, a gente teve no Brasil esse fenômeno que
foi muito brusco, assim, digamos, num período de 10 anos, todo mundo que usava droga injetável ou morreu, ou parou de usar, ou passou a usar crack. E as pessoas que buscavam, digamos, um uso mais intenso, né, um efeito mais intenso de alguma coisa, foram já usar crack. Então, a gente teve uma mudança muito brusca. Enquanto se estava tentando instituir esse trabalho de distribuição de seringas no país, de repente não precisava mais distribuir seringa, porque as pessoas não precisavam, não usavam mais, né? E daí o Adley, tentando acompanhar o movimento dos usuários, começou a pensar estratégias de cuidado para outras substâncias também, né? Então, outros contextos e outras substâncias. Então, em 2003, a gente começou a fazer um trabalho de cuidado na Cracolândia. Então, começou a tentar desenvolver isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente começou a fazer. A gente começou a fazer, primeiro, conversas com os usuários para entender como que eles usavam. E teve um projeto, em 2003, que era do Ministério da Saúde. Se antes se distribuísse seringas, o Ministério da Saúde pensou, vamos distribuir o quê para usuário de crack? Cachimbo. Então, o Ministério da Saúde produziu esse cachimbo aqui, de madeira, e distribuiu para 5 cidades no Brasil. São Paulo, Salvador, Juiz de Fora, tinha uma aqui em Santa Catarina, eu acho que Ponta Grossa, não lembro, eram 5 cidades. E daí a gente começou a distribuir esse cachimbo na Cracolândia, né? Então ia lá, distribuía. O nosso trabalho era basicamente, e até hoje, é distribuir material informativo, né? Informação sobre drogas, sobre doenças, sobre autocuidado, sobre a rede. Material preventivo, que é preservativo, e na época o cachimbo e o protetor labial. Basicamente a ideia é que o cachimbo, ao se compartilhar o cachimbo com a boca com feridas, com queimaduras, isso pode transmitir principalmente hepatite, né? Mas existe o risco de transmitir tuberculose também e tal. E daí, então, a gente começou nessa ideia de transmissão de doenças, evitar a transmissão de doenças, distribuir o cachimbo. A gente começou a distribuir, estava sendo, né, todo mundo pegava, gostava, conversava com a gente. Mas depois de uns 6 meses, mais ou menos, a gente foi vendo que ninguém usava nosso cachimbo, né? As pessoas achavam legal e tal, mas a gente não via ninguém usando nosso cachimbo. Daí a gente começou a conversar com os usuários. E daí eles começaram a falar o quê? Ó, muito legal o que vocês estão fazendo, parabéns, aí estão de parabéns. Mas, só que esse cachimbo a gente não vai usar. Por quê? Isso por quê? Porque a gente não conhecia a cultura de uso deles, né? Porque como que eles usavam? Eles usavam nesse cachimbo aqui, ó, que é uma foto de um cachimbo lá da Cracolândia, que é uma antena de carro com um pedaço de metal, ali fica perto da Santa Ifigênia, que tem muito material eletrônico jogado no lixo, então eles fazem essa casinha assim, o forninho com esse negócio de metal, normalmente veda com sacolinha plástica, e daí fuma com isso daí, né? E daí o que acontece? O que fica, a resina que fica dentro do caninho ali, ela é muito preciosa, porque ela é crack concentrado. Então, é como se fosse assim, um negócio marrom, meio preto que fica lá dentro, e conforme você vai fumando, vai acumulando lá, né? E eles dizem que se você raspar esse pozinho e acumular a mesma quantidade de uma pedra, isso daí vale mais que uma pedra, porque é muito mais potente. Então, aí, você vai raspar o cachimbo de madeira, vai sair madeira, você vai fumar madeira. Então, eles nem queriam tentar. E outra coisa é que o bocal do cachimbo era muito grande. Então, você precisava fumar muita pedra. E eles queriam fumar de pouquinho em pouquinho, sabe? Até para pôr menos cinza e tal. Então, eles não usavam. Então, é isso. Do que adianta você ter uma ideia que você achou genial, sendo que não tem efeito na realidade, né? Então, esse primeiro mostrou para a gente que não adianta você só querer reduzir danos, mas você tem que dialogar com o usuário para entender a realidade deles e para poder pensar uma estratégia mais efetiva. Então, a gente não tinha mais dinheiro para fazer novos cachimbos também, né? Precário e tal, nosso trabalho é precário até hoje. Então, a gente começou conversando com os usuários, pensando o que podia fazer. A gente fez grupos de usuários para discutir como eles construíam cachimbo, quais as técnicas que eles usavam, o que era importante para eles. A gente começou a distribuir piteira de silicone. Então, beleza, vocês vão... E daí, porque assim, daí o cara também não tem pedra, mas ele tem um cachimbo. Então, ele empresta o cachimbo dele para o outro, porque daí o outro vai usar, vai acumular resina lá dentro, ele vai ter pedra para fumar. Então, como lidar com isso, né? Porque não adianta você falar para o cara, não compartilhe o cachimbo. Porque ele vai compartilhar, porque ele quer a resina. Então, tá, beleza, pelo menos use então a piteira, porque você não põe a boca no mesmo lugar onde o outro pôs, e vai evitar um pouco a transmissão. E a gente continuou distribuindo manteiga de cacau, protetor labial, para ajudar a cicatrizar as fissuras, né? E reduzir as queimaduras. Mas outra coisa que a gente começou a fazer foram grupos, né? Para discutir sobre como eles construíam cachimbos. Então, grupos de discussão sobre o uso de drogas, sobre o cachimbo.
e que a gente vê que a redução de danos ganha um pouco esse aspecto da educação popular, né? Em que a gente tem uma troca entre o saber do especialista e o saber do nativo, né? De quem está lá. E daí, assim, basicamente daí a gente começou a identificar pessoas que eram os artesãos de cachimbo lá na região, aqueles caras que gostavam de fazer ou que faziam para vender para os outros e ganhar dinheiro com isso. E daí eles começaram a pensar em diversas estratégias, né? Então, uns começaram a fazer o que eles chamaram de busca longe, que é um cachimbo com um cano bem grande, assim, que você fuma assim, e daí o caninho esquenta menos, queima menos sua boca. Vários começaram a fazer também o que eles chamam de casinha, esse bocal menorzinho, para você fumar menos pedra e colocar menos cinza, e menos cinza para o seu pulmão. Um grande problema da pedra é a quantidade de cinza e de pequenas partículas que vai para o pulmão. Alguns começaram a fazer com lâmpadas, né? O pessoal coleta um monte de coisa no lixo e tal, e começou a fazer com lâmpada, porque daí, em vez de você raspar o caninho para tirar aquela resina, você lava com álcool e aproveita aquela resina sem vir pedaços de alumínio também. Eles começaram até a fazer uns mais românticos, como o Ele e Ela, que era um cachimbo com 2 saídas para o casal fumar junto e tal, né? Então começaram a ser mais criativos e tal, mas acho que o principal é isso, você buscar uma relação de diálogo, né? De troca, em que você vai tentar ter um impacto ali na realidade do cara, né? Que pode estar muito distante do que você gostaria que fosse, mas está tendo algum impacto ali na realidade do cara. E para o cara poder incorporar isso daí, tem que fazer sentido para ele. Não adianta você falar e ficar, né, falando para ele milhões de vezes na cabeça dele o que ele tem que fazer. Não adianta, tem que fazer sentido para ele, né, para que ele incorpore aquilo como uma estratégia, como algo que faça parte do cotidiano dele. Porque assim, a gente não vai estar do lado dele o tempo todo, né? Ele é que vai estar do lado dele o tempo todo. Então, é importante que aquilo faça sentido para ele, para que ele possa incorporar essa estratégia, né? Então, é basicamente isso. A gente tem essa troca de conhecimento, essa troca com os usuários, né? Para que a gente possa ir construindo estratégias que sejam pragmaticamente mais efetivas, que tenham impacto na realidade. E é claro que a gente está muito distante de cuidar, de resolver a situação da Cracolândia. Haja visto lá, a Cracolândia cada vez cresce mais, né? Cada vez mais tiro e porrada de bomba que se joga nos caras. Isso cada vez dificulta mais, tal. E daí depois, com o passar do tempo, a gente começou a ver também que se a gente tentasse cuidar da saúde do cara sem ajudá-lo a cuidar dos outros aspectos da vida dele, a gente não conseguia cuidar nem da saúde, né? Então, aos poucos, a gente foi ampliando e pensando em estratégias de redução de danos associados aí com outras questões de direitos humanos, de acesso a outros direitos, né? Como daí a gente começou a dialogar com a rede, para que a rede, tanto o albergue, o CAPS, os outros serviços, pudessem entender melhor. Digamos, a gente foi se tornando um pouco porta-voz dos usuários, né? Se eles não eram escutados nos serviços, a gente ia construindo a partir do diálogo em rede, trazendo a perspectiva do usuário para que os outros serviços pudessem entender o que ele estava passando e pudessem pensar as suas ações de uma forma mais apropriada, né? Então, os albergues deixarem de expulsar o cara se ele bebeu, deixar alguém que usa drogas para fora e pensar uma forma de que o cara pudesse estar lá dentro sem que também causasse problemas. A gente começou a compor com os outros serviços para pensar estratégias que fossem mais pragmáticas, né? Mais efetivas, menos excludentes, né? A gente começou a pensar estratégias também na área da assistência social e pensar estratégias também na área da cultura, né? Então, hoje em dia, a gente é um ponto de cultura em que a gente vê que os usuários poderem produzir cultura, eles sentirem alguém que produz arte, que diz, que tem voz, que diz algo a partir da sua realidade e que é escutado a partir dessa perspectiva da arte, algo muito importante que ajuda ele a ter perspectiva sobre a sua própria vida e incorporar um outro tipo de autocuidado e de lugar no mundo, né? Também um diálogo a partir dos direitos humanos, né? Como o Raul falou no vídeo no começo, de educação em direitos, deles poderem se perceber enquanto cidadão que tem direitos e que pode buscar seus próprios direitos. Porque na rua, assim, na Cracolândia, a galera, essa coisa de direitos humanos é meio ficção, assim, né? Nunca existiu na vida do cara. Então, não adianta você falar, vai lá que você tem direito à saúde. O cara, fui expulso do posto de saúde 10 vezes. Você quer dizer que eu tenho direito à saúde, né? Nunca foi realidade isso na vida do cara.
Então, como você ajuda o cara a construir isso como algo possível na vida dele, né? Bem, eu poderia ficar, como eu falei, muitas horas falando aqui com vocês, né? Eu tenho muito mais a falar sobre a redução de danos, sobre o Edley e etc., mas eu quero privilegiar também o aspecto de diálogo com vocês. Então, o nosso combinado foi que eu pudesse apresentar até agora, até as 10, e daí a gente vai depois fazer um pequeno debate e discutir em grupos, pequenos grupos, sobre essas questões, ok? Agora a gente faz um espaço de perguntas ou vai para o intervalo? Pessoal, aí, quem quiser fazer pergunta, comentário, dúvida, quem quiser falar que achou um absurdo o que eu falei, pode falar, por favor. Vocês são em quantos na equipe, né? É uma curiosidade que eu tenho. Porque aqui eu trabalho num espaço também que é um centro de convivência, que está engatinhando, está iniciando esse processo de centro de convivência, que é o Instituto Arco-Íris. E é muito difícil, nós somos em poucas pessoas para trabalhar com essa população. Uhum. E essas regras, como o Júlio falou, eu achei curioso porque a gente também coloca um pouco dessas regras, ficar bêbado chato, ficar usuário chato, não dá para conviver. Isso é muito difícil de colocar, né? Para quem está chegando e está entendendo que é uma novidade o centro de convivência. Então eu queria te ouvir um pouco como que é isso da equipe e dessa questão de colocar uma certa regra da convivência, né? Sim. Primeiro, acho que a gente sempre tentou se colocar no lugar de ONG, nessa perspectiva, digamos, até mais antiga, né? De alguém que vai propor políticas públicas, cutucar o poder público e não um terceirizador de um serviço meramente, né? E de manter nossa liberdade de propostas e de questionamento com o poder público. Isso, claro, sempre deixou a gente funcionar a partir de digitais e coisas assim, sempre muito precário também. Então, a gente é muito precário até hoje, assim, todo ano achando que vai fechar no final do ano, assim, tá? Importante falar isso. E daí, assim, a equipe hoje em dia deve ter umas 15, 16 pessoas. Nem todo mundo trabalha, pouca gente, na verdade, trabalha período integral. Muita gente precisa de ter outros trabalhos para se sustentar, né? Basicamente, assim. E daí a gente tem uma equipe bem multidisciplinar, assim, que tem desde jornalista, antropólogo, usuário que estava em situação de rua e que não está mais, psicólogo, assistente social, pessoas de diversas áreas, né? E daí a gente se sustenta a partir de editais de diversas áreas, né? Então, áreas de saúde, a saúde principalmente doenças, né? Hepatite, AIDS, tuberculose, né? É uma coisa meio assim, tipo... outras áreas de saúde às vezes não estão muito preocupadas, mas essa daí até que trazem alguns projetos para essa área. Projetos da área de direitos humanos, cultura também, né? Então, mais ou menos dessa forma que a gente se organiza, a gente se sustenta. A gente também tem muita dificuldade, assim, né? Uma dificuldade constante. O que eu vejo é que, se você não cuida constantemente da dinâmica do espaço e das relações, tem o risco sempre iminente da rua tomar espaço, né? Daquele espaço que é um espaço de convivência que tem suas próprias regras, de repente começar a funcionar a partir das regras da rua. Porque todos eles funcionam a partir da regra da rua, né? A gente é um espaço em que todo mundo é bem-vindo, mas, de fato, quem frequenta é muito a quem está em situação de rua ou dormindo nos albergues, né? Então, é isso, né? Eles trazem essa dinâmica junto com eles. Então, a gente entende que é um processo constante de relação, né? De relacionamento e de formação das pessoas, de ajudá-los a se desinstitucionalizar da rua, né? De poder se ver como alguém que não está só na rua, que tem outras dinâmicas e tal. É muito difícil colocar limite sem ser expulsivo, né? Porque a nossa ideia é de ser acolhedor, mas também nem tudo cabe, né? Então, como ser acolhedor e colocar limite sem que a gente fique expulsando e colocando as pessoas para fora e tal. E outra questão é da participação, é sempre uma questão muito difícil, né? Porque muitas vezes eles estão já numa perspectiva de se ver de fora do mundo, né? Eles vivem num mundo meio que fora do nosso, paralelo, sub o nosso, né? E daí, às vezes, é um ponto de embate em que eles batem na gente com o intuito de bater na sociedade e tal. Então, a gente tem diversas questões, depois a gente pode até trocar mais ideia aí. Pilares que eu tenho muita dúvida é como fazer um vínculo com esse usuário, como é o papel dos agentes
Secretaria de Segurança Pública quando eles entram nesse lugar? E como é que vai ser o futuro disso, uma vez que o Dória faz essa parada de higienista? Assim? Queria que o senhor falasse um pouco disso pra gente. Sim. A primeira, como é que era? O vínculo, a polícia e o futuro. Tá. Ó, o vínculo é assim, você vai lá, troca ideia, né? Assim, acho que principalmente você não chegar julgando o outro, reprovando, falando o que o outro tem que fazer, isso já abre muito caminho, né? Se você chegar lá falando, pô, droga tá te fazendo mal, você vai ser mais um dos centenas que já falaram isso pra ele, e daí o cara se fecha, ele vai falar, ai, tá bom, eu vou parar, ou sai daqui, né? E não vai querer conversar com você. Então, normalmente, assim, e como a gente chega distribuindo piteira, manteiga de cacau, camisinha, né, folder, assim, é interessante porque isso abre um outro tipo de diálogo, porque o cara, isso daí já concretamente está falando de se cuida, né? Então, isso abre um diálogo diferente. Mas, normalmente, demora um tempo, né, para o cara ir se abrindo. Esse estigma, ele quebra muito, né, as relações, atravessa, assim. Então, normalmente, assim, você vai começar a conversar com o cara, ele vai começar a falar com você a partir do que ele acha que você quer escutar. É interessante que lá a gente começou a fazer abordagem, quer dizer, a gente faz desde 2004, mas teve uma época que a gente ia com uma camiseta amarela, né, para ser identificado, e daí também fazia abordagem lá na Cracolândia, Cristolândia, que vocês imaginam que tem uma perspectiva religiosa, e que ia de camiseta amarela também. E daí os caras, assim, confundiam, né? Tá vindo o cara de amarelo, deve ser da Cristolândia. E a Cristolândia é basicamente convencer os caras aí para a comunidade terapêutica, virar um missionário e voltar para a Cracolândia para converter os outros. Basicamente a metodologia de trabalho deles é essa. Então a gente chegava para conversar com o cara começava a falar de Jesus com a gente, né? Porque achava que a gente queria escutar sobre isso. Mas daí você ia conversando, eu acho que ele ia vendo que a gente não falava de Jesus também, e daí ele mudava o que ele estava falando. Mas daí ainda não é ele estava falando o que ele acha, ele continua falando o que ele acha que eu quero escutar. E daí, às vezes, só depois de alguns encontros, às vezes ele volta a falar de Jesus, mas de um outro jeito, entendeu? Que era o que ele queria falar, mas não do jeito que ele esperava que eu estava falando. Então, eu vejo que tem um processo de criar vínculo que é um desarmar, né? Da pessoa ficar menos na defensiva e poder ficar tranquila com você. Isso é um processo que para cada um demora, às vezes demora meses, às vezes demora anos, às vezes a pessoa se abre rapidamente, né? Às vezes ela vê que você efetivamente pegou o outro cara que estava do lado dele e levou para o hospital e o cara ficou bem, isso abre muito diálogo, porque não é só no que você está falando, na sua ação ele viu que de fato você está fazendo alguma coisa, né? Em relação à polícia, eles zoam muito a gente, né? Eles falam, tá dando coisa aí para os drogados, né? Fica tirando com a nossa cara. Às vezes a gente passa distribuindo material, a polícia passa depois recolhendo e quebrando tudo, né? Mas o que eu vejo, assim, e daí é muito difícil porque a gente nunca conseguiu dialogar com essa área. Assim, eles não têm muito a forma de funcionamento deles não é a partir do diálogo, né? Ele é hierarquizado, não sei o que lá. Então, aí muitas vezes a gente conseguia conversar com o soldado que estava ali na rua, né? E conversava com ele. E às vezes o cara também, ele já vê que o trabalho dele de pegar e prender e bater não está funcionando. E ele também está sofrendo com o que ele está fazendo. E você até consegue conversar com aquele cara, e o cara entende, e beleza, ele entende o seu trabalho e tal. Mas isso tem que tomar muito cuidado também, porque se o usuário vê você conversando com a polícia, pode rapidamente achar que você é cagueta, então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Mas é isso, depende, assim, com alguns policiais a gente conseguia ter diálogo, com outros não, tal, né? Aqueles policiais que estavam há mais tempo na região também iam ficando frustrados com as ações, vendo que nada surtia efeito e tal. Mas a gente nunca conseguiu dialogar com as instâncias mais altas, que a gente achava sempre importante para tentar ter uma maior acessar os outros policiais, né? Então, é sempre um confronto muito difícil, né? E agora, basicamente, os últimos anos em que a polícia faz uma gestão dos usuários, né? De toca para lá, vai vir a limpeza, então tira os caras, daí limpa, depois puxa eles de novo. Isso com muita violência, né? Com cacetete, com spray de pimenta. Então, e a gente se colocando nesse lugar de testemunho dessa violência. Então, aí não tem diálogo, né? A gente está retratando a violência e o crime que eles estão fazendo. Então, muito difícil, assim, né? Mas é isso, né? Em alguns momentos a gente encontrou pontos de diálogo, principalmente com a Guarda Civil, que não é militarizada, então tinha alguma abertura um pouco maior, entendeu? E
futuro da Cracolândia, acho que assim, ninguém tem a solução para a Cracolândia. Se alguém disser que tem a solução para a Cracolândia, desconfia do cara, entendeu? Porque assim, a Cracolândia ela é assim, um ponto de concentração que vem gente de todo São Paulo, vem gente de várias partes do Brasil, é um espaço assim de consumo, de sociabilidade. Tem muita gente que lá se sente, fala, nossa, eu sou aceito na Cracolândia, se sente que está entre iguais, né? Faz parte de um grupo ali, sendo que em outras partes do mundo não se sente mais parte da sociedade e tal. E a Cracolândia ela vem crescendo cada vez mais, assim, o Dória, ele é muito bom de marketing, né? Ele é um professor de marketing, ele trabalha com isso, já lançou livro de marketing, mas não fez mais nada, assim. Basicamente o que ele está fazendo é o que o Kassab, o Serra, os outros já fizeram, que é tiro, porrada e bomba, periodicamente, assim, tem sido mais ou menos uma vez por semana, enxota todo mundo, taca bomba, fere pessoas. E isso tem atingido os trabalhadores também, né? Os agentes que ficam na rua fazendo abordagem também e tal. E os serviços que ele anunciou, que eram uns albergues dentro de container, absurdamente precário, assim, nem aberto estão ainda. E o que ele está fazendo é basicamente internar em comunidade terapêutica sem nenhum tipo de acompanhamento. E assim você não constrói projeto de vida, não constrói perspectiva para o cara não sai de lá e fica essa circulação entre rua, clínica e cadeia, né? E esse círculo que fica só passando por esses pontos, assim. Fala depois você. Eu sou psicóloga, trabalho no CREAS, aqui no Florianópolis. E há alguns meses atrás a gente fez uma discussão lá no CREAS a partir do documentário da Débora de Luiz, o Hotel Laíde, né? E para quem não conhece o Hotel Laíde, é um documentário feito a partir de uma experiência de redução de danos na Cracolândia, né? E uma cena que me marcou muito é a cena de que a dona, né, do albergue circula pela comunidade com a própria Débora de Luiz com uma criança, né? Sim. E todo mundo, né, os usuários, olha o anjo, né? Que é quando uma criança está naquele espaço, todo mundo se Esconde o cachimbo. né, deixa de usar na frente da criança. Então era isso que eu queria te perguntar em relação a essa conexão. Eu não sei se crianças e adolescentes circulam pelo espaço da Cracolândia, né? Se circulam, como é que é essa conexão com os adultos? E se tu tens algum relato de experiência, se vocês já trabalharam com redução de danos com criança e com adolescente? Como é que isso funciona? Sim, então é isso, né? A Cracolândia tem essas regras, né? Tem várias regras internas lá. Você não pode roubar lá dentro, não pode bater no outro lá dentro. Várias são infringidas constantemente, assim. Mas tem essa de que, é isso, não pode fumar na frente de criança. A criança passa, as pessoas escondem um cachimbo. Tinha uma época que não se vendia pedra para crianças e adolescentes também. Mas atualmente, com o índice de violência que vem aumentando muito, né? A violência constante lá, isso quebra também essas estruturas, né? Essas composições cotidianas. Então, atualmente, se tem vendido pedra para as crianças têm ficado lá, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, mesmo que tenha as crianças que estão em situação de rua estejam fumando crack lá, quando passa alguém que mora por perto com seu filho voltando da escola, os caras falam, olha o anjo, daí todo mundo esconde o cachimbo, assim, né? E daí a criança passa. É interessante isso. E eu trabalhei assim vários anos, uns 6 anos, no Projeto Quixote, que é uma ONG lá em São Paulo que trabalha especificamente com crianças e adolescentes, né? E eu fazia esse trabalho de redução de danos com criança e adolescente, que era um trabalho de abordagem, mas a gente não ia distribuindo cachimbo, né? A gente ia com uma mochila que tinha bola, pega-vareta, papel, caneta, vários joguinhos e tal. E a ideia é sentar e brincar, né, com as crianças. Então, você vai, começa a conversar. No começo também ele meio arredio, não topava se aproximar, mas aos poucos vai se aproximando, vai brincando com você, né? E até pensar nessa perspectiva da criança, o cachimbo é mais um brincar, né, na cabeça dele, mais uma coisa que ele tem na mão, que ele faz coisas com isso e tal. Então, oferecer outras possibilidades de brincadeira, né, era uma forma da gente se aproximar e tal. E uma perspectiva muito parecida, né, de você se aproximar, construir vínculo, entender o que o outro está passando, o que ele está precisando, começar a cuidar do que ele pede. E daí a gente foi cuidando de muitas crianças lá, né? Casos que caminharam muito bem, assim. Então, muitas vezes eu vi, assim,
A criança estava lá, né? Porque a rua ela é sofrida, mas é curtição, né? Te dão McDonald's o tempo todo, te dão comida, você encontra um monte de gente diferente e tal, tá num grupo de crianças, então tem toda essa zona da diversão, né? Mas ao mesmo tempo tem muita violência. E daí, assim, na Cracolândia, eu vi as crianças, elas chegam na rua, começam a cheirar cola, usar outras substâncias, mas conforme vai ficando com menos perspectiva de vida, mais sofrimento, mais desgastado por conta da rua, as crianças iam fazendo esse movimento de aproximação com a Cracolândia, né? Ia começar a fumar crack mais rotineiramente, assim. E daí muitos, por exemplo, quando passava por um momento de crise, de sofrimento, seja porque ficou doente ou porque fez aniversário e estava sozinho, alguns momentos pedia para ir para o abrigo, a gente conseguia o contato com a mãe, eu falava da mãe, a gente ligava para a mãe, ia visitar a casa da família junto com ele, e aos poucos, né, ia tentando tecer essas relações de novo, né, construir uma reaproximação possível, ou ajudar a criança a se conformar que não é possível uma aproximação e de quem sabe faça sentido mesmo ela ficar num abrigo, né, Então é isso, é um processo que daí no Quixote eles chamam até de rematriamento, que é levar a pessoa de volta para a mãe, né, para sua mátria, para sua terra natal, assim, né? Então deixar ele se reaproximar com o que é familiar para ele, tornar de novo familiar o que já foi familiar, entendeu? E que daí, assim, não vou ficar ensinando assim, até às vezes passa por o cara, ó, se for fumar, falar para o adolescente, se for fumar, não usa o mesmo cachimbo, cuidado com não sei o que lá, mas acho que passa muito mais por esse brincar, por essa aproximação, e que eu acho que tem a ver com a redução de danos de você não falar não use, né? Você ir construindo a partir do possível com a pessoa, tal. Não sei se faz sentido. A pergunta que eu tenho é assim, quando você fala em redução de danos, eu tenho a impressão de que algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, bem atrás, né, o ideal seria que eles não consumissem a droga, né? O ideal seria que isso não acontecesse, que isso saísse da vida dessas pessoas, né? Aí a pergunta que eu tenho pensando nessa questão, qual é a sua opinião e quais estratégias que você pensa, né? Não da intervenção direta com o usuário, né? Mas da ideia, tanto a ideia política quanto a ideia contextual do uso de drogas, e que leva hoje em dia a uma construção de subjetividades que muitas vezes se apresentam muito dependentes, né? E que ficam muito ligadas a um consumo excessivo, que, como você falou, parece até que a gente fala que a droga é mais forte do que a autonomia do sujeito, né? Então, como pensar em uma construção de sujeitos mais fortes autonomicamente, né? Para poder, na construção dessa cultura de contexto de uso, ter maior autonomia. Sim. Então, a gente vai construindo a partir do diálogo, né? A gente vai vendo, assim, muitas vezes o usuário, ele chega... quando ele chega pedindo, ele não chega pedindo para parar de usar ou para diminuir o seu uso, né? Muitas vezes ele traz questões... Eu estou falando do pessoal lá mais da rua, assim, né? Chega pedindo um lugar para dormir, para cuidar de alguma outra questão de saúde ou resolver algum problema na justiça e tal. Mas a maioria deles, quando quer cuidar da questão do uso de drogas, está focado na coisa da abstinência, né? Eu acho que essa perspectiva, ela está na cabeça de todo mundo, né? E muitas vezes chega pedindo internação. Mas, às vezes, o cara está falando, assim, de um jeito um tanto irrefletido sobre a coisa, né? Tipo, eu tenho que parar de usar, tenho que me internar. Então, esse diálogo, muitas vezes, no começo, ele passa por ajudar o usuário a lapidar a sua própria demanda, né? O que você quer de verdade? Você quer parar de usar ou você só está cansado de usar? Você quer parar de usar tudo ou você quer só parar de usar algumas coisas para conseguir trabalhar e dormir em algum lugar? O que você está querendo exatamente, né? Então, ajudar a lapidar um pouco o desejo dele, né? O que ele está buscando, o que faz sentido para ele, e daí encontrando caminhos concretos em que isso seja possível, entendeu? Então, às vezes o cara tenta, não quero parar de fumar pedra, mas eu quero trabalhar. Daí o cara vai trabalhar e desanda no segundo dia. Daí ele fala, vou parar de fumar pedra, vou ficar só bebendo. E daí eu vejo que é um pouco de você ir acompanhando o trajeto do usuário, né? Como você sai daquele lugar, aquele cara que fala o que ele tem que fazer, que vai, e daí se ele ficar
se ele fracassar nisso, ele ficar com vergonha e se afasta de você, a ideia é manter a proximidade para que você possa ir seguindo junto com ele nesse trajeto, entendeu? E daí depende muito de cada um. Tem gente que para de usar, e eu acho que principalmente é sustentar o movimento de cuidar de si, sustentar o movimento de se preocupar consigo e pensar o cuidado. Porque muitas vezes o que acontece? O cara fala, não, eu vou parar de usar tudo. Daí o cara consegue ficar 2 semanas sem usar. Mas daí ele volta a usar e desanda, daí ele se abandona de novo. Ele deixa de continuar se cuidando, né? Mas se você vai conversando e ajuda ele a pensar alguns pormenores, né? Dá para ir por aqui, dá para ir por ali, algumas possibilidades. Você ajuda ele a sustentar um movimento de autocuidado e sai desses ciclos, né? Que eu vejo que na área de álcool e drogas o cara se implica para cuidar, para tentar superar tudo, depois se abandona totalmente. Depois entra num tratamento, vou me internar, sai gordinho, bonitinho na comunidade terapêutica, daí desanda e emagrece tudo de novo, né? Seria meio o efeito sanfona, né? Da dieta, assim, né? Mas é a dieta de drogas daí.